Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem, né? Então, o que é a linguagem? A linguagem ela é composta por significante e significado, e isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas, inicialmente, eu acho importante pontuar aqui o que é normal no desenvolvimento. Então, o que é normal que uma criança de 1 mês faça? Criança de 1 mês tem linguagem, sim. E a linguagem ela não é só oral, não é só verbal. A linguagem ela é gestual, principalmente no caso dos surdos, né, que usam a Libra a Libras como forma de comunicação. Então, ela é escrita. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês do desenvolvimento de 0 a 6 anos. De 1 a 3 meses, o que é normal que a criança faça? Quem tem filho já sabe que a criança com 3 meses ela já presta atenção, e tem mãe que até diz, quando o pai chega em casa, por exemplo, ela já sabe que tu chegou só pela tua voz de chegar em casa, porque abre aquele olhão e fica paradinha, se estiver mamando, para de mamar naquele momento e fica prestando atenção no que é que está acontecendo. De 4 a 6 meses, a criança passa a não só detectar esse som, mas ela reconhece de onde vem. Então, ele vira a cabecinha. Se cai um prato lá atrás, ele está aqui almoçando com a mãe, pode a mãe estar na frente, ter um desenho. Se alguém bate uma porta, cai um objeto, a criança faz isso. Localiza o som, então ele vira a cabeça. De 7 a 11 meses, a criança, além de encontrar de que lado vem o som, ela emite algum som. Então é aí que começa o balbucio. E é aí que muita mãe diz, meu filho falou com 7 meses. Não, ele não falou com 7 meses, mas ele está se preparando para isso. Então ele está lá, ba, 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 pa, 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 pa. Principalmente são os bilabiais, que juntam o lábio. Ma. Por isso que não é à toa, né? Que a primeira palavrinha é sempre papá, mamã, babá. Com 12 meses, a gente espera que aí já tenha surgido alguma palavra. Então, a criança, além de já emitir, em média, 2, 3 palavras, papai, mamãe e água, isso varia de estímulo. Então, além de conseguir realizar isso, a criança ela já imita. Então, se a mãe está na frente do espelho dançando, ela já tenta imitar. Se a mãe pega uma boneca e dá uma comidinha, ele já tenta fazer o mesmo. Se a mãe faz uma careta, ele já repete também, replica isso. Com 18 meses, a criança dá a gente chama do boom, né? É um boom que acontece na linguagem da criança, tanto em vocabulário quanto em imitação. Então, ela já pede as coisas usando algum som, por mais que não seja o som exato, mas ela emite algum som, tentando refinar para alcançar aquela palavra desejada. E já fala em média 15, 20 palavras. Isso varia muito de estímulo. Mas o ideal, o ambiente mais favorável, o que a gente diz que é normal, é isso. Com 2 anos, a criança já fala algumas frases curtas. Então, frases de 2, 3 palavras. Mamã, quer água? Mamã, caiu, chão. Já acontece isso aí. E aos 2 anos é nesse marco que a gente diz que ocorreu a explosão do vocabulário. Então, o que é essa explosão do vocabulário? É quando a criança passa de falar aquela palavrinha isolada, mamã, papá, dá, para falar a frase curta de 2, 3, 4 palavras. Aos 3 anos, já é possível entender tudo que a criança fala. Não com perfeição, não com todos os fonemas presentes na língua, mas é possível entender o contexto e o que é que está acontecendo ali, o que é que ela quer, qual é o enunciado que ela quer produzir. Com erros de conjugação gramatical, que aí a mãe vai precisar moldar, e conhece cores, objetos, números.
Com 4 anos, a criança já cria histórias, o imaginário ele já está aí presente, ele compreende regras de jogo simples, jogo da memória, jogo de trilha, e, enfim, esses joguinhos de montar, quebra-cabeça, já é tranquilíssimo para realizar com a criança de 4 anos. Com 5 anos, a criança já fala corretamente. O ideal é esse, é o ambiente favorável para fala e para linguagem, que são coisas diferentes e eu vou dizer já já. Mas é um ambiente favorável a falar as frases corretamente e falar todos os fonemas. Então, R, L, P, B, T, tudo já tem que estar presente na língua dessa criança. Por quê? Vocês já sabem, né? A minha disciplina é no final e eu acredito que vocês já tiveram a quase totalidade da grade aí. Então, vocês já sabem que aos 6 anos a criança ela já deve aprender a ler e a escrever. Então, ele já está começando seu processo de alfabetização. Vamos lá. Então, o desenvolvimento da comunicação na infância, ele se dá por 3 aspectos. E que aspectos são esses? Fala, linguagem e cognição. Lembra que eu falei nesse instante que fala e linguagem são coisas diferentes. Então, eu vou abordar agora qual a diferença de fala e linguagem. Vocês devem concordar comigo, que eu já até dei uma introduzidazinha, que a linguagem ela pode ser gestual, oral ou escrita. Então, ela pode acontecer das 3 formas. E eu posso fazer essas 3 coisas sem falar nada. Então, eu posso escrever uma cartinha à criança naquele período do risca-risca, que está lá na parede da mãe fazendo suas obras de arte. Ela está lá riscando, tentando desenhar alguma coisa, algum animal, alguma frase, cartinha para a mãe e não está dizendo nada. É um rabisco que não diz muita coisa para a gente, né? Se a gente vai lá e pergunta, eles dizem, não, aqui é você, mamãe, aqui é isso, eu desenhei o amiguinho da escola, ou contei uma história, eu fiz um A. Então, é uma linguagem escrita sem fala nenhuma. Uma comunicação ineficaz, né? A linguagem oral, que quem tem algum surdo, conhece algum surdo, vai saber como é, que eles estão lá se comunicando através da Libras, com o gesto, e estão fazendo algum som. E aí eles estão tendo a fala, mas não está tendo linguagem oral. Só está tendo a fala, só o motor. E a cognição, que é todo o raciocínio, né? Então, como eu já falei, eu posso estar falando e não ter linguagem significativa nenhuma. Então, a fala, ela constitui-se só de uma produção verbal. É o movimento, é a articulação e ele inclui tanto o componente fisiológico quanto o linguístico. Então, além de fazer o movimento dos meus órgãos da face fazerem um movimento de articulação, ele tem que ter um componente linguístico que é para dar sentido a essa fala. E é a forma como o indivíduo se comunica de maneira oral, fazendo uso da linguagem verbal, que é tudo isso que eu já passei para vocês. A linguagem... Então, a linguagem ela tem alguns aspectos e eu queria pontuar um pouquinho deles antes da gente falar o que é a teoria da linguagem. Então, a pragmática é o primeiro aspecto. O que é a pragmática? É o desempenho ou uso da linguagem. É a minha iniciativa, é a minha vontade de falar. Então, eu posso chegar num determinado ambiente, numa sala de aula, chegar, entrar, sentar e não realizar nenhum tipo de pragmática.
Em outra situação, usando a pragmática, eu chego na sala, abro a porta, entro e falo boa tarde, pessoal. Então, eu tive uma iniciativa de discurso, uma necessidade de comunicação. Isso é a pragmática. Então, o conhecimento pragmático ou percepção das regras que governam o uso da linguagem em contextos sociais é uma competência comunicativa. A competência linguística, que inclui conhecimentos de tipos de sentenças que são mais adequados para produzir resposta desejada, percepção da informação de fundo, o que é necessário para transmitir a mensagem visada. E o entendimento dos princípios cooperativos que estão por trás das trocas de conversação. A outra habilidade é a semântica. Então, o que é a semântica, né? A semântica, ela é o conteúdo. Então, não basta eu falar, não basta eu querer me comunicar e ter uma iniciativa de discurso, eu tenho que ter um conteúdo, eu não posso falar coisas soltas. Então, a semântica, ela estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em determinado contexto. Analisa também as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo e espaço geográfico. A sintaxe, que é a parte da gramática que estuda as frases. Então, o que é a sintaxe? A sintaxe é a ordem das palavras de uma frase. Então, uma criança de 3 anos, voltando lá para o desenvolvimento, a criança diz, quer água, eu. A gente sabe que a estrutura correta da frase é eu quero água. Ele não adquiriu ainda a sintaxe. E aí mais na frente eu vou falar um pouquinho de em que idade é adequado adquirir essas habilidades. Mas a sintaxe é basicamente a estrutura da frase. A morfologia, como o próprio nome já diz, é a forma, é a estrutura. Então, a morfologia ela estuda as palavras olhando isoladamente e não dentro da sua participação na frase. Então, a morfologia é a forma, né? Um substantivo, um adjetivo, um artigo, um numeral. E a fonologia, que é o som. Então, o que é a fonologia, para ficar mais claro? O que é uma troca fonológica? Eu vou lá, minha criança de 2 anos está falando tapete e ela fala capete. Está trocando o T pelo K. Então, ela está tendo uma troca fonológica. A fonologia não está concluída ainda. Né? Se passar dos 5 anos, como a gente falou lá atrás, que o ideal é que uma criança de 5 anos já tenha todos os fonemas da língua presentes. Então, se isso ocorre numa criança de 5 anos, a gente já sabe que tem uma alteração fonológica grave aí. E a fonética, que é produzido pela fala. Então, são os sons. É como se a fonologia fosse o que a gente escreve e a fonética o que a gente produz. Então, para ficar mais claro, porque são conceitos muito parecidos, eu costumo dizer que se eu falo, tem criança que quem já trabalha em sala de aula vai saber que fala errado e escreve certo. Então tem uma troca fonológica, mas não tem uma troca fonética. Então vai naquele conceito lá de consciência que vocês aprenderam lá atrás, de rota fonológica e rota lexical. Então a criança que não tem apoio na oralidade, né? Já tem criança, quando a criança faz o apoio na oralidade, ela tanto troca na fonologia quanto na fonética, nos dois. Então, essa área procura estudar todos os sons que os seres humanos são capazes de produzir durante a fala. E o que é linguagem, finalmente, né? É um sistema simbólico usado para representar os significados dentro de uma cultura. Então, a linguagem é tudo isso aí que a gente acabou de falar. Ela engloba todos esses aspectos: pragmática, semântica, sintaxe, morfologia, fonologia e fonética.
essa parte geralmente surgem muitas dúvidas e aí, como teremos um momento futuro, eu vou estar disponível para trocar ideia com vocês. Eu trouxe aqui esse esquema que é mostrando que elas são áreas interligadas, né? Então, para a linguagem ser eficaz, a pragmática tem que ter comunicação com a semântica e a semântica com esses outros três aspectos: fonologia, fonética e morfossintaxe. Então, como eu falei, a pragmática é o uso, que é a iniciativa do discurso. A semântica é o vocabulário, que é o conteúdo. E fonologia, fonética e morfossintaxe juntas formam a forma, que é a forma do meu enunciado, do meu diálogo, do meu discurso. Então, como eu já falei lá atrás, a comunicação ela pode ser oral, gestual ou escrita, né? A oral é o que a gente está tendo agora, a gestual a gente sempre cita libras e a escrita que é comum em caso de cegueira, que usa o braille, ou de uma comunicação basicamente escrita, por cartinha, por mensagem de texto, contanto que ela seja eficaz, que ela tenha sentido.